Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem? Que bom estarmos juntos para mais uma aula. Eu sou a professora Ana Aline. Antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos deixar aqueles recadinhos que vocês já conhecem para que vocês lavem bem as mãos, cuidem da sua saúde, cuidem da saúde de seus familiares e quem puder, fique em casa. Para a aula de hoje, vocês vão precisar de um caderno ou uma folha de papel, que vocês estejam anotando as nossas aulas, um lápis ou uma caneta e uma borracha. Esses materiais servirão de apoio para que vocês possam anotar as curiosidades e os assuntos que eu vou trazer da aula de hoje, certo? Vamos lá? Como vocês já sabem, as nossas aulas se iniciam em dicas. Então, eu trouxe aqui algumas dicas que estão na minha mesa e algumas dicas aqui nos slides. Então, as dicas vão se dividir entre esses dois locais. A primeira dica que eu trago para vocês é essa aqui, uma caixinha de giz. Onde normalmente se usa uma caixinha de giz? Geralmente, os professores utilizam essas caixinhas de giz para armazenar o giz na sala de aula. Então, normalmente, nós utilizamos na escola. O local de hoje já foi uma escola, mas hoje não é mais. A segunda dica é essa placa aqui. Olha só, são duas placas. É o encontro da Rua Marechal Deodoro e a Rua Conselheiro Laurindo. Pela dica ainda podemos ver na imagem que o local de hoje fica no centro da cidade. O entorno desse local nos traz aqui o Teatro Guaíra, com a obra da Fachada de Poti Lazarotto. Esse local de hoje é um local cultural, mas não é um teatro. Vamos à dica? Aqui temos o que será? Será que é uma cruz? O que parece? Às vezes os nossos olhos podem estar vendo somente parte da imagem, que é o que acontece aqui. Será uma igreja? São vitrais. Vocês já viram esses vitrais? Aposto que os alunos que já visitaram esse local devem saber de que local estamos falando, porque esses vitrais são muito bonitos, né? Então, nos chamam muita atenção quando entramos no local do estudo de hoje. A nossa próxima dica é essa pasta aqui. Dentro dessa pasta, eu tenho partituras musicais. O que são partituras? É uma representação escrita da música. A partitura é a escrita com notas e outros elementos próprios da escrita musical que os músicos leem para cantar ou para tocar. A nossa próxima dica, vamos voltar lá para os slides. Uma poltrona. Para que será uma poltrona? Será que, como nos slides dos vitrais, é só uma parte dela? Olha só. Aquelas poltronas compõem uma plateia. Então, vamos retomar. A primeira dica aqui que eu dei foi a caixinha de giz. Então, esse local de hoje já foi uma escola, mas hoje não é mais. Depois, nós falamos ainda dos vitrais, do endereço, falamos do entorno, que fica próximo do Teatro Guaíra, falamos da plateia e também da nossa pasta aqui com a partitura. Agora, tudo isso aqui deve justificar o porquê que eu tenho esse violino aqui na mesa, não é mesmo? Acho que os estudantes que estudaram, que acompanharam conosco as dicas, devem estar imaginando qual é o local. Então, agora pedimos licença e chegamos, depois de todo esse passeio ao entorno, chegamos à porta da Capela Santa Maria. Pedimos licença e vamos conhecer esse belo prédio histórico da nossa cidade. Então, agora que vocês já sabem qual é o nosso próximo local, que é a Capela Santa Maria, peço que vocês vão anotando no próximo slide aqui, no caderno de vocês. Capela Santa Maria, professora Ana Aline e a data de hoje. Vamos lá?
aí, conseguiram anotar? Então vamos lá, seguindo com o nosso próximo slide, que vai trazer o início da história da Capela Santa Maria. Aqui temos o prédio construído pelas Irmãs da Congregação Nossa Senhora de Sion no ano de 1925. Na década de 20, esse prédio pertenceu às Irmãs da Congregação Nossa Senhora de Sion e lá funcionou por muito tempo um colégio interno para meninas. Anos mais tarde, esse prédio passou a funcionar um colégio para meninos, mas para uma outra congregação, que era para o grupo dos Irmãos Marista. O grupo dos Irmãos Marista atendiam a meninos no período da manhã e no período da tarde em horário regular de aula. Para aquelas famílias que desejavam ou aquelas que ainda moravam longe, havia o regime de semi-internato, em que os meninos podiam voltar para casa no final de semana. Observe nessa imagem aqui, enquanto o prédio ainda pertencia à congregação das Irmãs Nossa Senhora de Sion. Percebam no canto direito da tela que ali ainda há uma árvore, é um prédio com somente um andar. E quando houve essa mudança para o Instituto Santa Maria, em 1932, houveram algumas reformas que foram necessárias serem feitas, como a construção de mais um andar. Percebam que a árvore que existia na tela da direita, lá na imagem quando eram das Irmãs Nossa Senhora de Sion, mudou, já não tem mais. Então foram feitas essas mudanças. E nessas reformas que foram feitas, foi construída então a Capela Santa Maria, que era em devoção a Nossa Senhora da Conceição. Essa capela para a devoção de Nossa Senhora da Conceição foi construída para que pudesse atender às necessidades dos irmãos, no sentido de terem as celebrações religiosas dos estudantes e dos próprios irmãos que moravam na instituição. Aqui no nosso próximo slide, nós temos uma imagem do interior da capela de uma vista lateral do ano de 1939. Embora a foto seja preta e branca, vocês podem observar no meio da tela a imagem dos vitrais, aqueles vitrais que estiveram lá no início nas dicas de hoje, não é mesmo? Então podemos observar aqui o interior da capela e uma curiosidade que eu vou contar para vocês. Os estudantes do Instituto Santa Maria precisavam, além das obrigações escolares durante a semana, de segunda a sexta-feira, ainda precisavam participar de celebrações religiosas no domingo, juntamente com seus familiares e uniformizados. Temos aqui também outra vista do interior da capela, já em 1942. Essa é uma vista para o altar. Então, com o grande aumento do número de alunos, de estudantes no Instituto Santa Maria, o espaço acabou ficando pequeno. E, alguns anos depois, eles precisaram mudar a sede de local e a Capela Santa Maria ficou fechada por muito tempo. O espaço que pertencia à escola era equivalente a um quarteirão e foi sendo vendido aos poucos. Em 1998, ele se tornou então propriedade, a parte que era referente à capela e às salas de aula, ele se tornou propriedade do município de Curitiba e a capela foi inserida no programa de recuperação dos espaços culturais e revitalização da área central. Então, aqui elementos arquitetônicos, o restauro e todas as obras que eram referentes à Capela Santa Maria se iniciaram em 2006. Antes disso, foi preciso toda uma pesquisa para saber que tipo de espaço cabia para ocupar a Capela Santa Maria. Então, foi decidido que o espaço que ocuparia ali teria uma finalidade cultural. Vamos adiante? Aqui nós temos uma vista do nicho principal com a imagem de Nossa Senhora de Conceição, ladeada da pintura de anjos na parede. Vocês podem observar que aqui ainda os irmãos do Instituto Santa Maria ainda ocupavam esse espaço e quando eles foram para ocupar outra sede, a imagem de Nossa Senhora da Conceição foi levada junto com eles. Anos se passaram, mesmo a capela ficando tanto tempo fechada, nesses registros antes da reforma e do restauro, podemos observar, olhem a imagem da esquerda, vocês podem observar antes do restauro, essa foto que foi tirada, então a deteriorização que sofreu a capela.
além da questão da chuva, infiltração, o telhado que chegou a cair parte dele durante esse tempo que ficou fechada. Mas mesmo assim, ela não perdeu a sua essência, porque nas obras de revitalização, ela se manteve como um elo entre o passado e o presente. Ali na imagem da direita, depois do restauro, a gente já pode ver o nicho principal, que é essa cavidade na parede onde ficava Nossa Senhora da Conceição, ladeada de anjos. Então vocês podem ainda observar que ela ganhou uma iluminação, o papel de parede, que continua o mais próximo possível daquele que existia naquela época. Aqui também nesses elementos nesse momento do restauro, então eles fizeram todo minuciosamente à mão partes do teto, que na imagem da direita é uma imagem atual de como ficou o teto da Capela Santa Maria após essa obra de restauro. Aqui, os famosos vitrais, aqueles que nos deram as dicas lá do início, que apareceram nas fotos de muito antigamente e agora novamente aqui apareceram pra gente. Então, esse primeiro vitral, esse verde e vermelho, que era o das nossas dicas, quando ele é iluminado pelo sol, ele reflete uma cruz toda esverdeada e com pontos vermelhos pelo chão da capela, uma imagem belíssima. E os demais também, quando bate a iluminação do sol, ficam lindíssimos. Uma curiosidade sobre esse momento do restauro da Capela Santa Maria é que quando foi preciso fazer o restauro dos vitrais, foi um dos momentos mais difíceis, porque o vidro que se produzia naquela época não é o mesmo que é produzido hoje. Então tiveram dificuldades em cor, em textura, então foi bem difícil chegar no que ele está hoje. Mas mesmo assim, quando a gente vai de pertinho, conseguimos ver o quão próximo eles chegaram dos vitrais, dos elementos que já existiam antes do restauro. Aqui, nessa primeira imagem com flores ali, são as bordas. Todos os vitrais têm uma borda, uma margem com essas flores todas pintadas em tons de azuis. Além do papel de parede, que é um papel de parede em tons de verde com dourado. Ele cobre toda a parte superior, que é referente a onde era o altar, e a parte que acompanha os vitrais da Capela Santa Maria nos dias de hoje. Então aqui nós temos a imagem lá do nicho principal, onde era o altar. Então ali, além dos vitrais, além dos anjos que ladeavam a imagem da Nossa Senhora de Conceição, agora a imagem virou, então nós temos uma poltrona e plateia, que compõem uma plateia. Além de uma demarcação no chão, que mostra que depois de toda a reforma e o restauro, a Capela Santa Maria é um local totalmente acessível. Então, a plateia é um lugar destinado para cadeirantes, também há elevadores e banheiros acessíveis. Quando entramos hoje na Capela Santa Maria, somos recepcionados por este mural aqui, que conta a trajetória de quem, enfim, após esse restauro e essa reforma da capela, ganhou uma casa para chamar de sua, que é a Camerata Antiqua de Curitiba. Antes de eu mostrar para vocês e contar do que se trata esse grupo de músicos, vou trazer um vídeo para vocês que fala sobre a Capela Santa Maria. Vamos assistir? Localizada no centro da cidade de Curitiba, a capela em estilo neoclássico foi construída pela Congregação Marista em 1939. Integrou o conjunto arquitetônico da primeira sede do Instituto Santa Maria, que funcionou na Praça Santos Andrade entre 1925 e 1984. Propriedade do município desde 1998, a capela foi inserida no Programa de Recuperação dos Espaços Culturais e Revitalização da região central da cidade. Restaurada pelo município, foi transformada em sala de concertos, além de ser, desde 2008, a sede da Camerata Antiqua de Curitiba. Espaço destinado à música erudita, a Capela Santa Maria mantém uma programação permanente de concertos ao longo do ano, trazendo grandes nomes e importantes grupos de música erudita e antiga do Brasil e do exterior. O espaço conta com sala de concertos, salas para ensaios, produção
e acervo de partituras. As janelas das salas de ensaio receberam vidros especiais para amenizar os ruídos externos e melhorar a qualidade acústica, garantindo condições adequadas para os encontros da Camerata Antiqua e de outros importantes grupos musicais que formam a programação do espaço. A Capela Santa Maria se tornou, além de um belo patrimônio da cidade, um espaço importante para a arte do Brasil e do mundo. E aí, gostaram do vídeo? Linda capela, não é mesmo? Conforme o comprometido antes do vídeo, eu disse para vocês que iria contar a história da Camerata Antiqua de Curitiba, que ganhou uma casa, uma sede, após as obras de reforma e restauro da capela. A Camerata Antiqua de Curitiba é um grupo de músicos de uma orquestra de coro e cordas. Ela foi fundada em 1974 pelos músicos, pela cravista Ingrid Serafim e pelo maestro Roberto de Regina. Ali na primeira foto temos a Ingrid Serafim sentada ao cravo, como falamos, ela é uma cravista, que foi um presente de seu esposo. Esta é a primeira foto oficial da Camerata Antiqua de Curitiba em 1974. Lembram que eu disse que ela não tinha uma sede? Então, eles ensaiavam conforme eles tinham um lugar. Geralmente era na casa da cravista Ingrid Serafim, ou então, em um slide para frente aqui, temos também eles ensaiando no Solar do Barão, o músico, o maestro Roberto de Regina à esquerda e aqui à direita, a cravista Ingrid Serafim. Então, a Ingrid Serafim buscou ajuda, foi procurar apoio da Fundação Cultural de Curitiba, que se propôs a ajudar. Inicialmente se propôs a ajudar com os custos de viagem do maestro Roberto de Regina, pois ele não morava no Paraná. Então, além desses custos de viagem, se propôs também a ajudar com a impressão da programação, e mais tarde os músicos tiveram alguma ajuda financeira. Hoje, para participar da Camerata Antiqua de Curitiba, é preciso prestar um concurso. Então, em 29 de março de 1974, foi fundada a Camerata Antiqua de Curitiba. E hoje ela é composta por esses músicos que aparecem na foto aqui. Observem aqui nesse próximo slide. Aqui nós temos uma foto, ela foi tirada lá próxima daquele nicho principal, onde era o altar, agora virada para o lado oposto. E lá no palco nós temos um piano. E a plateia que aparece nessa foto também, o local destinado à plateia. Nesse próximo slide aqui, temos também um cravo, que é o instrumento que a cravista Ingrid Serafim tocava. A diferença entre um piano e um cravo. O cravo, ele embora os dois tenham teclas, o som do cravo é emitido através de cordas que são pinçadas, enquanto o piano por um outro mecanismo através de pequenos martelos de feltro que vão batendo nas cordas. Melhor essa explicação nós vamos ter em um vídeo adiante, que vai nos mostrar bem essa imagem do piano. Quando saímos do palco e da parte que é destinada às apresentações da Camerata Antiqua de Curitiba, temos esse pátio, e nós podemos ver ali o acesso que nós tínhamos às salas de aula, e às janelas. Então, a construção, que era uma construção neoclássica, se manteve em boa parte de sua estrutura. Nesse próximo slide aqui, nós temos as salas que eram as salas de aula, mas que hoje não são mais salas para aula escolar, e sim tem uma outra finalidade, são as salas para ensaio da Camerata Antiqua de Curitiba, dos músicos. Observem ali, as salas de ensaio tem os rebatedores, tem a cortina, que tem essa finalidade de proteção acústica, além das janelas. Quando abrimos a janela da nossa casa, nós esperamos ter acesso à rua, ou a um corredor, a um pátio, como nessa imagem ali, esperamos ter acesso a um corredor.
Infelizmente, ali quando se abre, ou felizmente, quando se abre a janela, não se tem acesso a esse corredor e nem ao lado seguinte, que é ao lado da rua. Por quê? Porque ali ela é recoberta por mais uma camada de vidro que ela tem essa finalidade de fazer a proteção acústica da sala. Nesse momento em que estamos vivendo de distanciamento social e o recomendado é que fiquemos em casa, eu pedi aos músicos da Camerata Antiqua de Curitiba que nos fizessem um vídeo se apresentando e apresentando ao instrumento que tocam. Privilégio, não é mesmo? Vamos iniciar com o vídeo da maestrina. Vocês sabem o que é uma maestrina? Maestrina é o feminino de maestro, que em italiano quer dizer mestre. Vamos ver o que a maestrina da Camerata Antiqua de Curitiba tem a nos dizer. Olá, eu sou a Mara Campos, regente do coro da Camerata Antiqua de Curitiba. Reger um grupo musical significa conduzir, convidar, fazer propostas sonoras através dos movimentos, em especial dos braços e da expressão dos olhos, do rosto. Uma regente ou um regente precisa ter um bom conhecimento e compreensão musical para poder se expressar dessa forma, com os coralistas, com os instrumentistas e juntos poderem passar a mensagem da música para quem estiver assistindo. Tudo que é mostrado nos concertos é construído nos ensaios, através da preparação da obra musical. A regência ajuda todos a cantarem e a tocarem juntos, de acordo com a ideia musical do compositor ou da compositora, mas de forma expressiva, criativa, interessante, assim como quem conta uma história. Vamos experimentar? Essa vocês conhecem. Meu coração não sei porquê. Gostaram do vídeo gravado pela maestrina Mara Campos? Vocês sabiam que, além de reger a orquestra da Camerata Antiqua de Curitiba, ela já regeu em diferentes salas de concertos do Brasil e do mundo? Interessante, não é mesmo? Agora, para o próximo slide, eu vou mostrar para vocês aqui, para trazer as informações sobre os músicos da Camerata Antiqua de Curitiba. Os instrumentos que eles tocam são de cordas da orquestra, que também pode ser chamados de família ou naipe de cordas. Eles são muito parecidos, porém diferentes no tamanho e no som que produzem. Quanto menor o instrumento, mais agudo é o seu som. Quanto maior o instrumento, mais grave é o seu som. Vamos conferir no vídeo? Meu nome é Winston Ramalho, sou violinista da Orquestra da Camerata Antiqua de Curitiba. Os violinos, na maioria das vezes, carregam a melodia da orquestra. Geralmente são divididos em primeiro e segundo violinos. Possuem uma enorme habilidade expressiva e flexibilidade. Desde que tornou-se um instrumento solista, compositores adoram escrever para ele. Vou tocar uma pequena melodia para vocês escutarem o som. Olá, meu nome é Daniel Mendes e sou violista da Orquestra da Camerata Antiqua de Curitiba. A viola se parece com o violino, porém é um pouco maior e o som diferente, mais suave, mais arredondado e menos brilhante. Tocarei uma breve melodia para vocês escutarem. Olá, o meu nome é Cleiton Laube e eu sou violoncelista da Orquestra da Camerata Antiqua de Curitiba. Vocês conhecem o violoncelo?
Ele surgiu em 1500, quando também foi descoberto o Brasil. E nos 200 anos seguintes, ele foi aperfeiçoado até chegar ao formato que conhecemos hoje. O som dele é rico e cheio, e para tocá-lo, o músico precisa estar sentado e segurá-lo entre os joelhos. O violoncelo possui uma haste de metal chamada espigão, que serve para apoiá-lo no chão. Irei tocar uma pequena música para vocês conhecerem o som do violoncelo. Olá, meu nome é Martinho Lutero. Eu sou contrabaixista da Camerata Antiqua de Curitiba. E este é o contrabaixo, o instrumento que tem o timbre mais grave em relação aos outros. Os contrabaixos variam muito de tamanho. Alguns eram tão grandes que precisavam de 2 pessoas para tocá-los. As orquestras sinfônicas costumam ter pelo menos 8 contrabaixos. E a Camerata Antiqua de Curitiba? Quantos você acha que ela tem? Os instrumentos de cordas da orquestra usam um arco, que é essa vareta de madeira com fios de crina de cavalo. 1, 2, 3, 4. Olá, meu nome é Clenice Ortigara e sou pianista do coro e da orquestra da Camerata Antiqua de Curitiba. Agora é a vez de um dos maiores instrumentos da Camerata, o piano. O piano é um instrumento da família da percussão. Dentro desse piano, existem martelos, pequenos martelos, que quando ativados pelos meus dedos através desse teclado, tocam nas cordas. As cordas são essas que vocês estão observando aqui, elas são horizontais. O piano tem 88 teclas. E este modelo de piano é o modelo piano de cauda. Existe um outro modelo que em breve mostrarei para vocês, que é o piano de armário ou vertical. Tocarei um trecho da música O Polichinelo, do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. Conforme eu comentei anteriormente, existem 2 modelos de piano, o piano de cauda, que eu apresentei anteriormente, e agora o piano de armário. O piano de armário tem as cordas dispostas verticalmente, por isso ele também é conhecido como piano vertical. Vocês perceberão que os martelos aqui se movimentam quando eu tocar no teclado. Tocarei o mesmo trecho da música Polichinelo, do compositor Heitor Villa-Lobos. Então, agora que nós já assistimos o vídeo dos músicos falando dos seus instrumentos, vamos para esse próximo slide aqui, que vai falar das vozes do coro.
As vozes de um coro podem ser divididas em vozes femininas e vozes masculinas. As vozes femininas podem ser classificadas em soprano, que é a voz mais aguda, contralto, que é a voz mais grave, e as vozes masculinas podem ser classificadas em tenor, que é a voz masculina mais aguda, e baixo, que é a voz masculina mais grave. Olá, meu nome é Luciana Melamed, eu faço parte do coro da Camerata Antiqua de Curitiba. Eu canto no naipe dos sopranos, que é a voz feminina mais aguda do coro. Vou mostrar uma melodia para vocês. Olá, meu nome é Ariadne Oliveira e eu também faço parte do coro da Camerata Antiqua de Curitiba. Eu canto no naipe das contraltos. O contralto é a voz mais grave entre as vozes femininas. Para dar um exemplo, vou cantar uma melodia. Je redanse no segue di bord di manzania. Je rechemo na meninas pastia. Olá, me chamo Maico Santana e eu faço parte da Camerata Antiqua de Curitiba. Integro o naipe dos tenores, que entre as vozes masculinas é o naipe de vozes mais agudas e brilhantes. Eu vou cantar uma melodia musical para demonstrar esse tipo de voz para vocês. Una furtiva lagrima negli occhi suoi spuntò. Olá, eu me chamo Marcelo Dias e também canto no coro da Camerata Antiqua de Curitiba. Eu canto no naipe dos baixos, que é a mais grave e mais profunda entre todas as vozes masculinas. Eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês. Stert mit Geduld, singe far. Stert mit Geduld, singe far. Uau! Para chegar nesse nível artístico, certamente são necessárias muitas horas de estudo e dedicação, além do talento, não é mesmo? Quem quiser acompanhar mais materiais, mais apresentações da Camerata Antiqua de Curitiba, pode acessar a página oficial da Camerata, além das redes sociais. Agora, em época de pandemia, os músicos têm gravado constantemente materiais novos e publicado em suas redes sociais, mostrando as apresentações da Camerata Antiqua de Curitiba. Antes de encerrarmos a nossa aula, eu proponho para vocês que nós façamos um quiz. Vocês sabem o que é um quiz? Um quiz é um jogo de perguntas e respostas, mas vocês vão precisar do caderno ou da folha que nós solicitamos lá no início da aula para que vocês possam fazer as anotações. Vamos lá? Então, a nossa primeira pergunta. Vamos retomar as aprendizagens da aula de hoje. A Capela Santa Maria. Lembrem lá das nossas dicas. Ela está localizada no centro da cidade, na Rua Conselheiro Laurindo, ou letra B, na região metropolitana de Curitiba, ou alternativa C, no centro da cidade, na Rua Marechal Floriano Peixoto. O que será? Vamos ver qual é a resposta correta? Acertou quem disse no centro da cidade, na Rua Conselheiro Laurindo. Vamos dar um minutinho para vocês que vocês possam fazer esse registro no caderno.
E aí, anotaram? Vamos à nossa próxima questão? A questão número 2 pergunta: a Capela Santa Maria hoje é um espaço cultural de Curitiba. Lá acontecem as apresentações musicais? Ou, letra B, aulas de música? Ou alternativa C, aulas de pintura? Será que em algum momento da aula nós falamos de pintura, além das utilizadas no restauro? Acho que não, né? Então a letra C a gente sabe que não é. Aulas de música. Bem que poderiam acontecer aulas de música. Já pensaram ter aula com aqueles músicos que fizeram o vídeo para nós? Mas não, a resposta correta são as apresentações musicais da Camerata Antiqua de Curitiba. Vou dar um tempinho para que vocês façam o registro. E aí, deu tempo de registrar? Se não deu tempo, não tem problema. Uma outra forma que vocês podem usar para registrar as nossas informações da aula de hoje e as perguntas do quiz é através de um desenho, certo? Vamos seguir para a nossa próxima pergunta. A Camerata Antiqua de Curitiba foi criada por quem? Letra A, pela Fundação Cultural de Curitiba, ou alternativa B, por 2 músicos, a cravista Ingrid Serafim e o maestro Roberto de Regina, ou letra C, pela Prefeitura de Curitiba. A Prefeitura a gente sabe que não foi. A Fundação Cultural, embora tenha ajudado desde o início de 1974, sabemos que também não foi, mas temos certeza que foi através dos talentosos músicos Ingrid e Roberto de Regina. Certo? Vou dar mais um tempinho para que vocês possam registrar. E aí, conseguiram registrar? Vamos seguir aqui para a nossa próxima pergunta. Maestrina, que lindo vídeo da Mara Campos, não é mesmo? Vamos lembrar dele para responder essa pergunta. O que quer dizer maestrina? Significa professor? Ou letra B, significa guia? Ou ainda alternativa C, significa mestre? Embora todos sejam muito parecidos, né? O que é um professor, o que é um guia, o que é um mestre? A resposta correta é a letra C, significa mestre. Vamos lá, vamos registrar? Vamos à nossa próxima pergunta? Soprano, contralto, tenor e baixo. Nós já ouvimos hoje, hein? Letra A, são vozes femininas que compõem um coro. Letra B, vozes masculinas que compõem um coro.
Ou alternativa C, vozes femininas e masculinas que compõem um coro. Lembrem lá dos vídeos que nós assistimos hoje. O coro era composto só por homens? Só por mulheres? Não, né? Então a resposta correta é a letra C, vozes femininas e masculinas que compõem o coro. Vou dar mais um tempinho para vocês registrarem essa questão. Todos prontos para a nossa última pergunta do quiz de hoje? Vamos lá! Violino, viola, violoncelo e contrabaixo são instrumentos de cordas e eu quero saber nessa pergunta quantas cordas cada instrumento tem. Então vamos lá. Letra A, 6 cordas. Letra B, 4 cordas. Letra C, 8 cordas. Os músicos nos contaram, não é mesmo? Então a gente já sabe que o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo são instrumentos que possuem 4 cordas, certo? Mais um tempinho para que vocês possam registrar essa questão. E aí, terminaram os nossos registros do quiz de hoje? Espero que sim. Se não terminaram, não tem problema, vocês podem ir terminando conforme o tempo de vocês, certo? Não esqueçam também que todo esse material que vocês estão produzindo precisam ser guardados para que no nosso retorno às aulas na escola, vocês possam compartilhar com os colegas e professores de vocês o material que vocês produziram, certo? Espero que vocês tenham gostado de conhecer junto comigo a Capela Santa Maria. Até a próxima!